amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente. Que bom podermos estar juntos mais uma vez. Pastor José Maria com você. E esse é o nosso tema, Fazendo a Obra com Excelência. Quando nós chegarmos ao Fazendo a Obra com Excelência, número 20, aí nós vamos entrar num outro tema e, claro, continuando nessa linha de fazendo a obra. Quando eu leio a Bíblia, eu fico realmente fascinado pelas coisas que Deus mandou que aprendêssemos. E é claro, se nós não aprendermos, jamais alcançaremos a totalidade daquilo que Deus deseja que alcancemos. Eu acredito que há muitas coisas boas preparadas para nós. Nós só precisamos entender o que realmente Deus quer que façamos. Os últimos Fazendo a Obra com Excelência, como você pôde perceber, nós falamos um pouco sobre a vida de Davi. E foi maravilhoso, embora nós não falamos de todo o assunto. A vida de Davi, o reino, como Davi se comportava, como Davi amava a obra de Deus, era algo tão interessante que nós passaríamos aqui o ano inteiro falando somente sobre as virtudes do rei Davi. Hoje eu quero falar sobre 1 Crônicas, capítulo de número 12. Quero falar sobre o exército de Davi. Claro, eu não vou falar sobre todo o exército, eu quero falar apenas sobre uma virtude que eu pude perceber aqui no capítulo 12 de 1 Crônicas, que me chamou a atenção quando o assunto é fazer o melhor para Deus. O que é fazer o melhor para Deus? Será que fazer o melhor para Deus, eu como pastor, é estar no altar? Você como obreiro, fazer o melhor para Deus é colocar o uniforme e se apresentar no salão, no templo? Você, membro da igreja, fazer o melhor para Deus é estar na igreja domingo pela manhã? Será que isso resume-se tudo que nós podemos fazer para Deus? Eu acredito que há muitas outras habilidades e há muitas outras exigências que o próprio Deus faz para que nós a cumpramos, para que nós sejamos diferentes. E aí nós precisamos entender, agregar algumas outras habilidades a estas, para que nós melhoremos na nossa vida cristã, alcancemos mais influência no que tange a trazer as pessoas para Cristo. Porque Jesus falou com os discípulos o seguinte: nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Eu acredito que a principal virtude que nos caracteriza como discípulos de Jesus é o amor, que nós precisamos disseminar esse amor entre a sociedade, principalmente uma sociedade hoje um tanto deficiente no que tange respeito a amar o próximo. A gente vê pessoas disseminando o ódio e, aliás, pessoas até do altar. Isso nos assusta porque há pessoas que do altar elas acabam disseminando o ódio. E isso nos entristece. E quando nós olhamos, o que falta para essa pessoa? Falta outras habilidades. Por exemplo, no capítulo 12 de 1 Crônicas vai dizer para nós assim: são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. As pessoas viram que Deus era com Davi, e aí você precisa entender que há um momento você precisa compreender como é que Deus está dirigindo, como Deus está fazendo. E aqui algumas pessoas em Ziclag viu que Deus era com Davi e pensaram o seguinte: espera aí, nós não vamos continuar seguindo Saul, porque Saul já está abandonado, Saul já estava velho, Saul já estava
perdendo o juízo. Aliás, até parece que ele nunca teve juízo, né? Porque disse alguém o seguinte: quer conhecer alguém? Dá poder para esta pessoa. Infelizmente, algumas pessoas não sabem lidar com o poder, não sabem lidar com a oportunidade. Eu conheço pessoas que eram muito humildes. Quando foram colocadas numa posição de autoridade, de poder, nem liderança, porque liderança é motivar, liderança é levar as pessoas aonde elas não conseguiriam ir sozinhos. Então eu vejo que o líder é aquele que motiva, é aquele que incentiva, é aquele que cobra, no sentido de a pessoa dar o melhor dela, desenvolver o seu potencial, extrair. O verdadeiro líder não é aquele ditador que manda, que faz as pessoas obedecer, mas o verdadeiro líder é como Jesus Cristo foi e nos deu o exemplo de motivação, inspiração, aquele que nos levaria a ir aonde nós não conseguiríamos ir sozinhos. O líder não precisa de repente vencer ou ser vencedor ou ser conhecedor de todas as estratégias, mas o líder é aquela pessoa que te direciona, que te motiva. Eu acho que a palavra hoje mais carente na vida de alguns que dizem líderes é a motivação, porque as pessoas estão desanimadas, tristes e elas não sabem o que fazer. Aliás, eu vejo até pessoas cobradas e às vezes elas não sabem como fazer. Como fazer? Isso não é só no aspecto religioso, no aspecto político também. A gente percebe que falta liderança. Liderança não é o cara ser aclamado por todos. A liderança é o cara ter sabedoria para conquistar e inteligência para manter o que conquistou. Porque algumas pessoas até têm sabedoria para conquistar ou têm inteligência para conquistar, mas não têm sabedoria para manter o que conquistou. Acaba perdendo. Isso é muito triste. Então, os soldados viram que Deus era com Davi, que Davi tinha um futuro, então eles começaram a seguir Davi. Quando Davi estava em Ziclag, fugindo de Saul, porque Saul perseguia Davi literalmente, ele tinha inveja de Davi, ele não gostava quando as pessoas elogiavam o trabalho de Davi, e aí diz a Bíblia que esses soldados se uniram a Davi. E aqui no verso 2, me chamou a atenção esse cara aqui, ó. Olha só, e tinha por arma o arco. Esse cara que foi até Davi para se unir a Davi. E tinha por arma o arco. E usava tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com funda e em atirar flechas com arco. O cara era bom. O cara era bom. Ele era treinado, arremessava arco. E diz aqui o texto que ele era bom tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Eu vejo esse cara como uma máquina, né, de lançar flechas. Cara que sabia jogar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. É igual aquele jogador de futebol que ele treinou e ele chuta tanto com o pé direito quanto com o pé esquerdo. Né? Depende do momento, ele sabe se virar. E sabe o que eu acho que hoje precisa no mundo atual, no mundo espiritual, no mundo ministerial? Nós precisamos ter mais de uma habilidade, porque há pessoas que só sabem fazer uma coisa. Amanhã, se ela precisar fazer outra, ela não vai conseguir. Tem gente que só sabe subir no altar e pregar. Se precisar dar um atendimento, ele não sabe. Tem pessoas que só sabem fazer uma coisa e não sabem fazer outra. Agora, deixa eu te falar, não vem por acaso. Eu acredito que esse cidadão que atirava a flecha com as duas mãos, eu acredito que ele treinou bastante. Sabe, se nós quisermos melhorar, nós vamos ter que treinar. Treinar a habilidade de atender. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa pastor, o senhor não cansa? Às vezes eu faço minhas reuniões, geralmente 1h30, 1h20 e tal. 1h30, vou dizer assim, entre o louvor e tal.
E depois do culto termina, às vezes a gente fica lá 1 hora, 2 horas atendendo as pessoas. E já me perguntaram, o senhor não cansa? Não, porque eu me treinei para isso. Faz parte do meu treinamento. A gente vem aqui, senta, faz a gravação. Por quê? Porque nos preparamos para isso. Isso, se tivéssemos mais reuniões, faríamos. Por exemplo, depois nós vamos entrar o Fazendo a Obra com Excelência, missões, parte missões, que aí eu vou te mostrar o trabalho que a gente fez na África do Sul. Vou te mostrar desde o comecinho, desde os primeiros moldes de quando chegamos. E você vai ver que verdadeiramente, sabe, se você não tiver uma habilidade de julgar, de trabalhar, de se esforçar, você não consegue alcançar o sucesso. Tudo que nós precisamos fazer na vida, ou tudo que viermos fazer, nós vamos precisar aumentar as nossas habilidades. Nunca seja bom numa coisa só. Claro que em nenhuma coisa você precisa ser bom, mas você também precisa olhar outras possibilidades. Existem pessoas que elas focam numa coisa só e elas não olham ao redor para ver as outras possibilidades. Não é que as pessoas que estão ao meu redor, não é que talvez eu me sinta inspirado por elas, não é que talvez eu me sinta motivado a fazer o que elas estão fazendo, mas eu preciso saber. Isso faz parte da nossa inteligência, saber como fazer, que tipo, como Deus quer que façamos. Quando eu li esse versículo aqui, que esse rapaz sabia, usava tanto para arremessar, né? Para arremessar, ele usava o arco e tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, ele jogava pedra, ele atirava flechas, sabe? Então eu acredito que nós precisamos, porque senão nós vamos ficar bom só numa coisa e vamos esquecer o outro lado, sabe? Às vezes você prega falando com pastores, falando com obreiros, pessoas que fazem a obra de Deus, às vezes você prega até, mas aí você não deu uma olhada como é que está o louvor. Às vezes você canta bem, mas você não deu uma olhada como é que está a mensagem. Às vezes você ora bem, mas será que dá para entender a oração que você faz? O rapaz em Guarulhos, né, o filho dele deve estar com 1 ano e pouco já. Ele me contou, falou, pastor, na hora da oração, eu já vim orando por ele, mas numa oração que eu fiz na igreja, a esposa dele não conseguia engravidar e na oração ele pegou. E na oração, nas palavras de oração, ele segurou ali, uniu a fé comigo e, graças a Deus, está lá carregando a criança. E ele me disse isso, pastor, a importância da gente entender a oração. Então, nós precisamos fazer como esse rapaz, ter habilidade de fazer uma coisa, mas observar a outra, de estar seguindo aqui, mas observar. Algumas pessoas pouco estudam, pouco lê a Bíblia, pouco medita, pouco comenta com os outros, pedem opinião. Às vezes tem pessoas até que pensam assim, mas se eu pedir a opinião dos outros, se eu falar que não sei, eu vou ser tido. Não, eu acho que a grande máxima da sabedoria é você admitir que não sabe. Sabia disso? Quando você sabe que não sabe, esse é um princípio da sabedoria, porque a sabedoria não ajuda quem diz que sabe, quem diz que sabe tudo. Não importa o quanto você sabe, há sempre que aprender. E quanto mais você aprende, melhor você vai servindo a Deus. Eu desejo isso para você. Eu desejo que o Senhor te dê mais habilidades. Não importa o que você faz, se é material, como profissional, não importa se é na obra, não importa a vida particular ou a vida econômica sua, a minha oração é que você cresça e que você tenha dupla habilidade, que você possa ser uma bênção, que você possa crescer abundantemente. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Cristo. Tchau.